Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho aqui na minha frente uma mulher incrível que criou um ecossistema que fala com mães, para mães, de mães e faz a conexão das marcas com esse ecossistema. Faz isso com uma maestria incrível, faz isso há bastante tempo. Tem inclusive um summit a respeito desse tema e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fernanda Paroneto, que delícia ter você aqui hoje, que honra, a gente se conhece recente, mas cada vez que a gente fala e as coisas que você conta, eu fico cada vez mais admirado. Depois de começar esse papo, Fê, conta, primeiro se apresenta, né, para quem não te conhece, acho que tem uma parte da audiência aqui que não te conhece, e fala como é que nasceu esse projeto, como é que ele aconteceu na sua vida. Tá bom, obrigada pelo convite, né? Imagina. Eu acho que é sempre importante essa troca, quanto mais a gente tem tanto conteúdo nosso e quem empreende também, a gente fala, deixa eu contar um pouquinho da jornada que sempre ajuda. Eu tive 12 anos de corporativo, eu sempre falo que quem nunca empreendeu, vá para o corporativo antes de empreender, né? Tem que saber ser delegado para depois poder delegar. Fiquei 12 anos e aí quando deu mais ou menos 2014, eu quis empreender, não feliz em pedir demissão do meu emprego maravilhoso que eu tinha, porque eu adorava trabalhar onde eu trabalhava. O último emprego meu foi no Grupo Gereissati do Iguatemi. Sim. Eu quis empreender e me mudei para Nova York. Então eu fui para um país novo empreender, abrir empresa com visto de trabalho que eu consegui sozinha. 780 páginas de um visto, de uma petição para conseguir um visto, e fui, sem patrocinador, sem sponsor de empresa, e abri 2 empresas que estão ainda ativas hoje. Uma empresa é de turismo corporativo, então a gente até hoje trabalha com delegações de executivos que vão para dentro da cidade, NRF, outros eventos ao longo do ano, e a gente tem uma empresa de uma produtora audiovisual, que a gente faz projetos maiores, mas sempre nos Estados Unidos, também um pouco Chicago, Califórnia, alguns agora na Europa, minha sócia está indo para a Europa agora. E o Just Real Mom surgiu, na verdade, no meio da pandemia. Eu tava lá, a gente brinca, né? Lá fora é muito bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é muito bom. Pra não falar um palavrão nessa frase. Sim. Mas eu acho que um bom filho a casa torna. Eu falei, gente, Brasil é Brasil. Quis voltar, e aí na pandemia eu tive o privilégio de poder ficar em casa e começar uma empresa nova, né? De estruturar. Eu acho que muitos empreendedores não têm um business plan, a gente começa. Eu consegui montar um business plan dessa vez. A terceira empresa eu consegui montar, as primeiras 2 não teve. E eu comecei a pesquisar o mercado. Eu comecei a ver uma dor de mercado. A resiliência do mercado, né? Porque na pandemia todo mundo parou de consumir. Sim. Mercado infantil vendendo, criança gastando, estoques da Lego escoados nos Estados Unidos, porque estava todo mundo comprando Lego. E eu comecei a falar com várias mães que falaram, poxa, eu tenho 2 gastos no meu cartão de crédito, comida e criança. Eu falei, comida legal, mas tá aí mercado criança, o mercado é bacana. E aí, eu também já venho de varejo por causa do Iguatemi, conheci um pouco desse mercado e decidi aí avançar um pouquinho. Avançar não, criar, né, uma empresa nesse mercado. E o Just for Moms aconteceu, era uma empresa de 2 amigas minhas, era um blog lá de 2012, boom de blogs. Elas começaram, ganharam muita visibilidade, porque em 2012 elas estavam capinando de falar de maternidade real, ninguém falava que nem hoje, é muito mais falado abertamente. E aí, depois de 8 anos de trabalhos muito legais, com empresas muito grandes, elas voltaram para o mercado de trabalho, os filhos cresceram, e elas falaram, você não quer comprar? Falei, gente, comprar, como assim? Tô começando quanto que vai custar? Como que eu faço? Quanto vai valer? Né? Quanto que vale a empresa? Qual que é o valuation? E aí foi... A história é um pouco mais longa que isso, mas isso foi tudo. A pandemia começou em março, começou em abril, maio, estava tudo fechado já. E ainda com o investidor anjo que caiu no colo na brincadeira aí. Fazendo rodada de captação no meio da pandemia. O produto certo na hora certa. Você, passados aí alguns anos e, obviamente, muito aprendizado e muito talento que você tem, você criou um ecossistema incrível, né? Você traz as mães, você traz conteúdos que essas mães querem ouvir e você consegue agregar nesse meio do caminho marcas, que são os sponsors, mas muito mais do que sponsors, né? É a correlação entre esses 2 públicos. Quais são, né, esses produtos que a Just Real Moms tem ao longo do ano e como é que funciona esse teu ecossistema? A gente tem 3 braços hoje, né? Conteúdo é o nosso core business, é daí que nasceu o Just Real Moms com as minhas amigas que começaram a marca como um blog. 2020, quando eu assumi a marca, que foi dezembro de 20, a gente transformou o blog em portal. Porque eu não sou mãe e assumi um negócio de parentalidade sem ser mãe.
sempre guardadas as devidas proporções, eu sempre brinco falando, Jobs também não sabia fazer coding de computador e fez o que fez, né? Mas, então, brincadeiras à parte, era muito mais a minha visão. E aí eu transformei em portal. Hoje a gente tem, acho que 56, 57 colunistas que escrevem pra gente, médicos do Einstein, do Ciro, do São Luís. Jamais usarem um chat GPT para falar de desenvolvimento infantil sem uma chancela de um médico. Então a gente, né, todo o conteúdo que vai para as redes sociais são escritos por pessoas sem IA por trás. Então, o core business é o nosso conteúdo. Um ano depois, e a gente vai falar um pouquinho desse mais para frente, mas eu passei por uma aceleração para estruturar um hub de negócios, que hoje a gente tem mais ou menos umas 150 empresas que a gente mentora, de marcas, mães, pais que atuam no mercado infantil, então com brinquedo, com joias, com enxoval, com alimentação, com vários produtos diferentes dentro desse segmento. São pequenos, são os microempreendedores, que estão aí patinando de empreender. Se os grandes estão patinando de empreender no Brasil, né, que fará os pequenos. Então, a gente traz mentorias, a gente tem mentorias com SPM, com Sebrae, que são gratuitas para o nosso hub. A gente acabou de sair de uma mentoria com o pessoal de pós e MBA da SPM, gratuito para a gente conseguir realmente ajudar a galera do hub a usar IA. A gente organiza eventos em condomínios para venda de produto, a gente participa desses grandes eventos, o Fórum E-Commerce, D2C Summit da Nuvem Shop, a gente vai nesses grandes, o CMO Summit que a gente se encontrou, eu estava com alguns convidados lá meus, então a gente abre também a possibilidade e através de convites dos nossos participantes do Hub também participarem, sair de trás do computador, porque quem empreende acho que fica muito preso no computador, não dá tempo de sair, tem que sair de trás do computador. Então, a gente leva para esses grandes eventos, a gente faz marketing de influência, de influenciadoras com as marcas para apresentar o produto dessas pequenas empreendedoras. Então, ao longo do ano, a gente vai plugando um monte de evento, um monte de ativação. E o terceiro braço nosso é evento, que você já falou um pouquinho do Summit, né? Estamos indo para a terceira edição esse ano. E é um evento para B2B pro mercado. Esse ano a gente vai ter por volta de 500 pessoas no evento. Não é um evento de 10 mil pessoas, esses grandes summits, mas são 500 founders e C-levels. Não vem o estagiário, analista, quem vem são os donos das marcas, estão extremamente qualificados e vêm os decisores para o nosso evento, para um dia inteiro de painéis, palestras e principalmente networking. Teve gente que já saiu com... como fala, sócio, teve gente que saiu com collab, o pessoal vai lá para realmente conhecer o resto do mercado e achar parceiros, né? Tá todo mundo no mesmo mercado, é bom ter essa sinergia. Então, são esses três braços, o conteúdo, o hub e eventos. E é muito mais, assim, obviamente a base são as mães, mas é muito mais do que isso. Sim. Hoje, né? Isso foi como ele nasceu. Hoje, você tem um ecossistema inteiro que opera a partir das mães. Qual é o tamanho desse universo que você opera? Que é uma loucura essa quantidade de coisas que você contou pra gente. É muita coisa, assim. De novo, a gente tem no Hub essas 150 marcas, tem até um negócio chamado Dinâmica da Cebola. Você já ouviu falar? Sim. Então, assim, que é um número de 150, que é um número legal para você ver. Mas pode falar, porque eu ouvi, mas acho que o pessoal não ouviu. A Dinâmica da Cebola, eu também não sei, assim, os termos técnicos para isso, mas eles falam que o número de 150 pessoas num ecossistema é o que você consegue, de um jeito saudável e com atenção, gerenciar, né? Então, tem os primeiros 5... Aí acho que 25, 50, 75 e 150 pessoas nesse ecossistema que você consegue dar atenção. Passou disso, foi para 200, às vezes você precisa de mais estrutura, começa a perder às vezes um pouco enfim, a conexão. Mas 150 é um número meio chave e eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo, eu fui relembrada dessa Dinâmica da Cebola outro dia, porque eu falei, gente, parece que eu fico enxugando gelo no sentido de, tipo, tá sempre no 150, mas acho que o universo conspira a favor também, sabe? E aí porque a gente também, no jeito bom, a gente também manda cliente embora hoje. Porque se a marca, às vezes, não está alinhada com o que a gente está colocando no mercado, ela não tem que gastar dinheiro comigo, ela tem que gastar dinheiro em outro lugar. Buscar outra coisa, se a estratégia dela é diferente, eu falo, não tá aqui o que você procura. Não, mas eu quero ficar. Eu falei, mas não tá aqui. Essa pessoa tem, aí a gente até indica, você quer fazer marketing de influência puro, com conversão, em likes e nanana, vai lá, né? A gente não faz só isso. Então, a gente tem esse hub, mas, enfim, a idade dinâmica da Cebola são essas 50 pessoas. Você perguntou para mim alguma outra coisa antes? Não, eu tinha falado desse volume total, né? E aí de mães, por exemplo, na nossa base de audiência de mães, porque a gente é multiplataforma, a gente tem o nosso portal, que é o principal canal nosso, é o site, onde a gente tem muito acesso, inclusive no Google a gente é super bem ranqueado, trabalhamos SEO para Dedel, agora AEO, GEO, né, para ranquear dentro de AI, que a gente já está ranqueando dentro de AI agora.
mas são mais de 15 milhões de acessos por mês, entre todos os canais, né? YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, site. Então não tem como hoje escapar. Só o TikTok que a gente tá bem ruim. Eu acho que eu tenho 110, não é 1.000, é seguidores no TikTok. Essa plataforma a gente ainda não desbravou Ela direito. é diferente, Ela de é verdade. diferente. Como é que a marca chega e como é que você faz ela trafegar dentro desse ecossistema? Muito hoje, a maioria é convite nosso. E algumas são indicação, a gente tem uma estratégia também de member get member. Então, o famoso quem indica vale muito dinheiro hoje, né? Então, a gente fala para as marcas que já estão no nosso ecossistema, que já conhecem o que a gente faz. Às vezes tem uma marca de uma amiga, parceira, que faz sentido. A gente fala, olha, indica. Ela nunca vai trazer uma marca que às vezes não tem o mesmo posicionamento que a gente busca, porque ela vai querer estar num ecossistema com marcas que têm sinergia. E aí a gente fala, se você trouxer X marcas, a gente começa a isentar mensalidades como uma contrapartida, né? Não é só trazer pessoa para a comunidade e a marca não ganha nada. Então a gente tem uma estratégia de monetização de member get member. A gente tem os nossos convites, então a gente faz uma vez por mês um call de onboarding, que é um pré-onboarding, na verdade, para a gente explicar o que é um call de 1 hora, que eu explico exatamente tudo que inclui, como que funciona, quanto que custa e tudo. E aí disso, as marcas que participam já passaram por uma curadoria. Por exemplo, marcas que estão muito começando, então uma mulher ou um homem ainda está muito em ideação de um produto, não tem site, atende só por WhatsApp, eu não consigo ajudar. Porque está muito no começo e ela precisa de muito mais atenção do que eu consigo dar. Aí fala, ai, mas eu pago. Eu falo, mas você ainda precisa se estruturar para entrar aqui. Por você, porque ela não vai conseguir usufruir de tudo que a gente oferece. Então, a gente consegue crescer muito nesse sentido, de indicação e de curadoria. Não é pagou, entrou, e a gente manda cliente embora também, né? O cliente manda a gente embora, que é normal, e a gente também manda cliente embora. Teu negócio é pautado em confiança, né? No final do dia, ele para em pé porque você empresta isso para quem consome, né? Não quem paga, mas quem Sim. consome teu conteúdo, que viabiliza isso. Como é que é feito isso? Como é que essa curadoria, como é que essa busca por conteúdos confiáveis acontece? A gente, então, hoje a gente tem dentro de casa uma equipe editorial nossa que a gente tem mapeado as grandes datas do ano, os grandes momentos do ano, férias, Black Friday, Dia das Crianças, Copa do Mundo, agora vamos soltar um conteúdo de Copa. Então a gente tem todo um calendário programado, mas a parte de desenvolvimento infantil, saúde, foi o que eu falei, são os nossos colunistas. Eu não faço isso diferente de alguns portais, que é um jornalista por trás, o nosso são especialistas e mães por trás. Porque o jornalista pode fazer realmente uma bela pesquisa, e fazer uma matéria maravilhosa, que às vezes você vai achar até que tem um médico lá por trás, e muitos até colocam uma citação de médico para trazer uma autoridade, né? O nosso são colunistas médicos. Então, que são, de novo, do Einstein, do Sírio, do São Luís, da Maternidade Star, da Promatri, médicos que atuam, às vezes, só em práticas privadas. Então, a nossa curadoria de conteúdo vem dos médicos que também passam por... Não, tem muita gente que quer ser colunista. A gente também filtra. Até para ter um equilíbrio de segmentos e especialidades, mas também a gente entendeu. Outro dia, cases que a gente nunca acha que acontece. Um médico queria entrar para o Hub, queria não sei o que lá, fui ver o CRM dele, porque eu achei que o CRM é ativo. Estava inativo o CRM dele. Eu falei assim, sério? Então, assim, foi ver uma agência. Eu falei, você está trabalhando com um cliente que não tem CRM ativo? Não dá, com médico, né? Então, assim, a gente realmente faz um background check no médico também. Quem é? Tem alguma polêmica dele? Sabe? Qual que é a linha dele? Eu preciso entender o conteúdo dele para ver se também é uma coisa que a gente também tem afinidade, né? Então, é sempre uma curadoria, é muita também, de novo, a nossa curadoria e indicação. A mãe que vocês olham, a fotografia da mãe que vocês trazem é uma mãe de quando ela tem um filho até enquanto ela está nesta existência, ou ela tem uma fatia dela? Porque eu sei que o público infantil é bastante importante, né? Mas enfim, a mãe tem uma criança até um período da vida, depois vira-se adultos. Como é que é essa visão que vocês têm de conteúdo e de curadoria em cima da mãe? Quando eu assumi a marca lá atrás, em 2020, as meninas originais do Just for Moms, que eram minhas amigas, elas falavam muito da gravidez delas, aí o puerpério, o pós-parto, não sei o que lá, e aí tanto é que os filhos cresceram, elas perderam o interesse, já estavam pré-adolescentes, e foi daí que a gente fez o momento de aquisição da marca. Hoje eu falo com a tentante,
tá? Porque eu também não sou mãe. Eu consigo Sim, falar com a mulher sim, que não é mãe, porque é o meu momento, eu não sim. estou tentando, mas eu tenho as mesmas dúvidas e às vezes inseguranças que uma mulher que ainda não é mãe. Então a gente fala com a tentante, a gestante, a puérpera. A gente fala muito bem com uma mãe até os 10 anos de idade da criança. Só que agora a gente trouxe a Cláudia Alaminos, é uma das nossas colunistas, que é especialista em adolescente. Porque na nossa época a gente era adolescente com 13, né? Hoje, a adolescência, com 9, 8, 7 anos, você está conversando de igual para igual com uma criaturinha. E a pessoa está contestando com você. Então, a adolescência está sendo muito mais antecipada, né? Acho que as crianças têm outro DNA que o nosso quando a gente nasceu. Então, a gente trouxe agora uma especialista em adolescente para falar com essas mães, que são outros desafios quando você fala com, né, 12, 13, 14, 15 anos. E acho que a gente vai. E ela vai muito bem, de novo, até uns 16, 17 anos. Aí vira um jovem adulto também. A mãe, acho que também agora. A mãe volta a falar: agora eu tenho meu tempo, agora já foi para a faculdade. Mas a gente tenta estar com ela no máximo da jornada. E a gente, por exemplo, a gente tem evento de saúde feminina sobre menopausa. Ah, mas como você está falando com a mãe e a menopausa? Gente, a gente está tendo filho mais tarde, né? Às vezes uma primeira ou segunda, terceira gestação já está perto dos 45 anos, já está numa perimenopausa, um climatério, já está mais difícil de engravidar. Então a gente também traz assuntos relacionados à mulher. Ao homem especificamente não, a gente fala muito com o pai, mas não com o Uhum. homem. A mulher, a gente consegue falar com a mulher. Eu tenho um evento para 200 mulheres em outubro, que vai para sua segunda edição, só de saúde feminina. Nada a ver com criança. É da mulher. Então É, a gente também tá pegando esses outros. porque a mãe é eterna, né? E para a mãe, o filho vai ser sempre o filho. Sim. Pode ter 50, pode ter É, meses, mas é filho. E acho que é isso mesmo, é a capacidade de olhar para esse ciclo como um todo que vocês trazem. Em agosto vocês têm aquele que é o. Vocês fazem muitos eventos, mas em agosto vocês têm o que é o principal, né? Que é o sim. Summit. Como é que ele funciona? As marcas que estiverem nos assistindo, como é que elas conseguem participar disso? Enfim, e qual é a jornada delas dentro desse Summit? Quem são as mães que vão a esse Summit, né? Conta um Tá. pouquinho. O Summit, ele é um summit de negócio, então ele é um summit B2B. São mulheres e homens que empreendem no mercado infantil. Então, desde enxoval, chupeta, mamadeira, que é o óbvio, até saúde, entretenimento, viagens. Gente, mercado financeiro, mercado automobilístico e o mercado imobiliário tem tudo a ver com o mercado infantil. Sim, Chega é o uma que mais criança nova muda. para a família, o carro é diferente, a mãe e o pai vão querer comprar um carro para ver se a cadeirinha com a trave Isofix cabe no banco de trás. É, a gente tem incorporadoras que patrocinam a gente, por quê? Porque é uma compra familiar. Você está mudando para um apartamento com uma criança, é uma decisão da família, né? Então, o mercado financeiro agora tem um monte de cartão para criança para educação financeira, né? Criança acima de 6 anos já começa a usar cartãozinho na escola, na cantina, tem o cartãozinho de crédito. Então, a gente trabalha com todos esses mercados. A gente já tem bancos, a gente tem pessoas que são do mercado de técnica, por exemplo. Posso falar o nome de empresas? Deve Deve? falar, claro, Tá elas bom. estão te apoiando. Lógico. Então, assim, no primeiro ano, a gente teve o BTG Pactual, Natura, Nespresso e a Nuvem Shop. A Nuvem Shop a Nespresso, elas trabalharam cliente lá do evento B2B. Só que o BTG e a Natura quiseram trabalhar a mãe e o pai, o B2C. Então, o meu evento, a gente acaba tendo as duas Os dois. cartolas, né? Os dois chapéus. Mas, obviamente, a gente fala, as marcas, principalmente mais de negócios, tem que focar na mãe e no pai empreendedor. Porque uma coisa é você ganhar um produto de uma marca, de um dermocosmético na gift bag. Outra coisa é vender um serviço, né? Então, a mãe tá muito lá com a cabeça, o pai com a visão de negócios. No segundo ano, a gente teve Serasa, né? A gente teve a Novalgina, porque eu brinco, mãe e pai não tem tempo de ficar doente, e quiçá mãe e pai empreendedor. Então, a Novalgina com a Sanofi entrou também com uma ativação super bacana de uma campanha que a gente desenhou com eles de 4, 5 meses, falando um pouco disso. Então, se a marca não tem sinergia, já tiveram marcas que quiseram fazer com a gente, marcas grandes, tá, de mercado, essas eu não vou poder falar, que a gente declinou, porque ela queria trazer um produto que a gente nem acredita que a mãe deveria usar da forma que eles queriam vender. E aí a gente também declinou o patrocínio, porque, de novo, foi uma pena, porque seria um belo patrocínio, mas ia ser um tiro no pé. E a gente não faz esse negócio de vender a alma pra, ai, vem cá pelo dinheiro. Cara, a gente não faz. Porque se você perde uma mãe ou um pai, você perde a base inteira.
Porque basta um erro para viralizar e aí você tá acabada. E não é também o meu perfil de pessoa, né? Assim, a gente posta no que a gente acredita. Então, as marcas hoje, elas podem abordar a gente para... Teve marca, por exemplo, o Ale Vasquez, presidente e cofundador da Nuvem Shop, tá sempre no palco. Que ele quer ter também palco, palestra, ele não fala da Nuvem Shop, ele fala de e-commerce. Você pode ter qualquer outra plataforma no teu e-commerce, que o que ele está ensinando vai ser válido para você também, que isso que é legal. Ninguém que tem palco fica pitching da própria empresa, entendeu? Eles trazem ensinamentos dentro de um tema, no caso e-commerce. O Serasa trouxe muito essa questão da economia, o Brasil está super endividado, né? 50% do Brasil está endividado. Então, entrou para falar um pouco dessa parte mais de economia. Então, a gente tem diferentes formas de patrocínio, né? Ativação de marca, cota de patrocínio, parcerias, gift bags. Aí, a gente é muito criativa. A gente faz dar certo para a marca ficar feliz também com a gente. Você veio do varejo, né? Você criou um ecossistema que, na verdade, é o sell-in e sell-out, né? Sim. Porque você tem o Just for Moms, que fala com a mãe especificamente, a pessoa mãe, e você tem o Just for Your Moms Business, que aí você insere as marcas, e o que é legal, você tem conversas que somam e tem conversas isoladas com elas. Sim. Que coisa maluca, né? E É dentro legal. de um universo tem um volume brutal. Como é que se organiza isso? Que estrutura que você tem para conseguir? Olha, nem eu sei, Fábio. Às vezes eu falo, gente, como é que eu faço isso? O ano passado a gente fez 24 eventos proprietários. Que loucura. Com uma equipe enxuta, assim. Eu tenho 17 pessoas na equipe, mas é tudo terceirizado. Eu tinha uma full-time. E eu tenho hoje uma full-time que fica em Ribeirão Preto. Minha equipe é 100% home office em casa. Ou, por exemplo, quando eu morei em Nova York, eu voltei muito com uma mentalidade que hoje tem todos esses freelas, né? Pós-pandemia, o Brasil começou a trabalhar muito com freela. Em Nova York já era assim, a minha empresa lá, quando deu a pandemia, eu fechei o meu apartamento que eu morava lá e vim para o Brasil. Eu não tinha payroll para pagar, não tinha ninguém para pagar. Porque era tudo, se eu vou trabalhar com, sei lá, a Procter, se eu for fazer um negócio para a NRF com a Gouveia de Souza, se eu for trabalhar com a Avnet, que é uma empresa, ou HP da Alemanha, que eu trabalhei com o pessoal da Alemanha, da HP. Imagina, um monte de executivo alemão, super, né, práticos, objetivos e mais duros, assim. São equipes diferentes. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, para que eu vou contratar um social media full-time? Eu preciso de uma agência que me faça um planejamento, que a gente tenha uma estratégia que me entregue os posts do mês. Acabou, é isso. Eu não preciso de uma pessoa 5 dias por semana, 8 horas por dia. Então, a minha equipe é, de novo, do dia a dia toda terceirizada e para evento a gente pluga também. Parceiros e toda a parte de produção. Como a gente faz, eu não sei, mas a gente faz. Assim, eu não sei, acho que nem te respondi direito essa pergunta, mas eu brinco às vezes. Eu acho que o não ser mãe me dá mais horas de trabalho, sendo muito honesta. Porque eu não tenho que parar às 7 para dar banho e jantar. Eu posso trabalhar até às 9, 10, 11, né? Então, acho que também tem um pouquinho do meu estilo de vida. Eu gosto de trabalhar, minha família inteira é workaholic. A gente acorda já com sangue no olho, assim. Então, acho que tem um pouco disso, assim, de gostar muito do que você faz. Você chega nesse teu ecossistema, em algum momento, fazer a conexão comercial dessas marcas com essas mães? Não? No nosso site, por exemplo, a gente tem uma página institucional de todas as marcas que são partes do Hub, porque eles também têm a divulgação nas redes sociais e no site. Então, a gente faz essas indicações, mas a não ser que, por exemplo, uma mãe às vezes manda um DM ou responde uma caixinha de stories. Ai, tô procurando alguém de enxoval. A gente super indica. E às vezes até marcas que não são do Hub. A gente faz postagem de um monte de marca que nem é parceira. Porque a gente também tem esse equilíbrio. Se eu ficar só falando de parceiro, também fica totalmente uma coisa parcial, né? Mas eu não participo de intermediação de, por exemplo, comissionamento nisso, não. Porque eu quero que a marca, venda a preço cheio, 2, eu não preciso ser comissionada por isso, porque a marca já é parceira minha de outra forma. Mas a parte comercial, o que a gente faz muito é intermediação de negócio, às vezes, dentro do Hub. Eu já tive marca que me pediu, tipo, como fala? Uma marca queria abrir dentro do Shopping Iguatemi da Faria Lima. Eu sou ex-Iguatemi. Falei, Iguatemi? Oi, tudo bem? Então tem uma marca. A gente tem certas aberturas, né? Eu não ganhei também comissionamento nisso. Então muita coisa que a gente vai fazendo é por relação, mais com as marcas B2B. O B2C, eu também... A gente não quer ganhar nada. Nem a mãe tipo, paga para ler nada nosso. A gente não tem nenhum modelo de assinatura, sabe? Então,
Não sei se eu te respondi. Respondeu. Respondi? Respondeu. Novidades, que você tem ainda? A gente está chegando na metade do ano, né? Mas além do Summit, obviamente, o que mais você está preparando para os próximos meses aí? Nossa, tem muita coisa. Eu já fiz 13 eventos esse ano. 12, 13. A gente tá aqui em maio? Maio. Já fiz 13. 12 ou 13 eventos. A gente vai ter em junho agora, ou em agosto, desculpa, o Just for Moms Business Summit, que é um evento para 500 pessoas, dia 19 de agosto. A gente, no dia seguinte do Summit, a gente tem um almoço petit comité, que a gente chama, porque são para 45 pessoas na Vila Nova Conceição, no espaço que a gente faz, que vão alguns speakers e alguns dos principais nomes do mercado para um evento bem menor de networking puro. A gente vai ter o Beyond Summit, que é esse de saúde feminina que eu te falei, que é no dia 3 de outubro, numa casa maravilhosa que a gente tem, que a gente aluga em Pinheiros. A gente vai ter o Let's Move Family Day, esse é um novo. A gente vai fazer. Falei, gente, a criançada tá muito na tela, né? Falei, vamos tirar esse povo da tela, vamos engajar mãe, pai, família. Então, assim, a gente vai fazer um dia num lugar de rackets. Então, pickleball, saibro, ping-pong, paddle, todas essas milhões de modalidades de raquete. Num domingo, um dia inteiro para 450 pessoas, mais ou menos 100, cento e pouquinhas famílias. Para a criança ralar o joelho no saibro, vamos lá pegar uma vitamina D, vamos sair da tela, vamos engajar com os pais. Então, isso é muito focado nisso, de tirar da tela e focado em saúde física. Então, isso é dia 9 de novembro, 8 de novembro, domingo. A gente tem outros eventos menores desses petit comitês com mães, grupos de mães, que aí é o B2C meu mesmo, assim, tem muitas mães que querem roda de conversa, discussões. A gente já fez até um último que a gente fez agora sobre IA para mães. Como que a mãe pode, sei lá, otimizar, e ainda mais mãe que trabalha também fora de casa, não só quem trabalha dentro, mas trabalha fora, otimizar cardápio, compra do supermercado, dica de viagem. Gente, você põe numa IA, o negócio plota para você um cardápio da semana. Quem gosta de fazer cardápio? Ninguém. Imagina, agora tem que cozinhar isso, tem que comprar o chuchu, pelo amor de Deus, vamos usar a IA para ajudar. Então, a gente fez uma aula de IA de 2 horas com mães para falar como que a gente ajuda elas no dia a dia. Não só para negócios, né, mas na vida mesmo. A gente tem ainda mais trilhas de mentoria com os professores de pós e MBA da SPM. Estamos finalizando, semana que vem, uma trilha com o Sebrae. A gente vai ter uma segunda trilha com o Sebrae no segundo semestre. Tem muita coisa. Que loucura. Eu acho que eu não lembrei de tudo. Você está nesse mercado já faz tempo suficiente. O quanto o avanço, obviamente, de tecnologias, de digital e do efêmero, né? Hoje a gente vive muito uma vida efêmera. Quanto isso você sentiu no impacto do teu negócio, na relação tua com as mães e das mães com os filhos? Mas você tá falando de IA, de tecnologia? Não, falando da tecnologia como um todo, porque assim, desde que você começou esse negócio para cá, já passou tempo suficiente, Sim. onde o digital evoluiu muito, né? Sim. Você falou aqui, por exemplo, da questão das telas, de tirar as crianças, de ter outros espaços. Que impacto você vem sentindo e como é que, de alguma forma, através da tua curadoria, você tem conseguido ajudar para que essa relação... A gente perdeu muita coisa, né, com essa relação. Para que isso, de alguma forma, volte a ter um pouco do que era lá e que a gente acabou perdendo. Eu acho que uma das coisas... talvez para um outro lado, hoje tem muita sujeira na internet. Tanto por coisas que são criadas via inteligência artificial, que fica extremamente impessoal, quanto um monte de gente com autoridade zero, que às vezes é bom de gogó, porque tem muito isso, né? Sim. Os grandes gurus, ou um monte de gente com gogó, que é ótimo de oratória, mas não tem expertise, às vezes, de um super médico que não tem a parte de oratória, pondo conteúdo. Então, assim, uma das coisas que a gente viu desse avanço digital é a sujeirada da internet. Por isso que eu não uso IA nos meus conteúdos. Eu preciso de médicos, porque no momento que essa mulher entra na rede social nossa, ou no site, ela sabe que tem lá um nome do médico, do CRM, que ele trabalha com a bio do cara. Então, eu acho que uma das coisas do digital que a gente tentou fazer é seguir, deixando mais humanizado, conversando com elas e trazendo sempre muita autoridade e para ela ter confiança no que ela está lendo. Porque, e até médicos, tem médico que fale, faça a cama compartilhada, porque é a coisa mais maravilhosa da vida. Aí o outro fala assim, não faz, porque a criança pode morrer à noite com não sei o que lá. E as duas estão certas. Só que existe um equilíbrio. Como a gente também, o que acontece muito também nessa parte digital é muita...
mãe que segue, por exemplo, influenciadora, se a influenciadora faz cama compartilhada, ela vai falar que ela faz cama compartilhada e vai contar. A que não faz, vai falar, jamais eu faria. A gente não é parcial nesse sentido. Então, por exemplo, eu particularmente não sou 100% a favor de cama compartilhada. Tem muito benefício para a criança. Mas, por exemplo, recém-nascido é perigoso. Então, se você quiser fazer com recém-nascido, faça sabendo assim, assado. E então a gente ajuda essa mãe que quer fazer cama compartilhada, saber fazer de uma forma que não vai ser prejudicial para o bebê. Então, assim, eu acho que, essa questão de realmente continuar o conteúdo humanizado, trazer essas autoridades por trás para falar e tentar estar próxima dessa mãe, sabe? A gente não é uma publisher, as pessoas mandam DM pra gente, a gente responde. Oi, não sei o que lá, putz, minha filha, outro dia veio, minha filha agora, eu sigo vocês desde 2014, quando minha filha nasceu, só que agora minha filha já tá, sei lá, com quantos anos, e eu preciso de temas de festa para pré-adolescente. Meu Deus. E a gente agora sai caçando, aí começa a nossa pesquisa, né, para tentar ajudar essa mãe. E a gente vai, a gente responde, a gente faz pesquisas para responder uma mãe por DM, que ninguém vai nem ver mais essa resposta. Mas a gente vai lá e ajuda. Então, no digital, por outro lado, também aproximou muito, né? A gente não é mais só um site que tem lá umas perguntinhas ou comentários no final do post. Hoje as pessoas conseguem falar direto com a gente. Então, assim, né, prós e contras aí. Eu acho que eu sou uma pessoa muito positiva, então eu sempre levo tudo pro lado mais, tipo, melhor, como que a gente consegue ajudar, como que a gente, enfim, tenta tirar o melhor, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou você aprende ou você aprende. Seja você pessoa física ou pessoa jurídica, senão você vai ficar para trás. Quando a gente olha para o Brasil, são vários Brasis, né? Muitos. Como é que a gente consegue contemplar as várias mães também, né? Foi isso, assim, a gente não tem a parcialidade da maternidade. E, de novo, a gente fala muito de mãe, só que quando eu assumi a marca, era sempre oi mães, oi mamães, oi moms, oi meninas. Falei, cara, cadê o pai nessa história? O pai, metade da razão que essa criança veio no mundo é por causa do pai, né? Então, assim, e foi uma mudança, foi engraçado, Fábio, porque eu tinha, acho que, sei lá, pelo Analytics, 9% de homens que seguiam a gente no Google Analytics, né, no site. Eu comecei a colocar oi mamães e papais, porque imagina ser pai. Se você só vê oi mamãe, você nem para. Mim, claro. Se você vê um papai, você fala, pera, oi, estão me chamando aqui. A gente tá com quase 25% de audiência masculina. 25% é muita coisa com homem. Né? E eu acho que pós-pandemia trouxe o benefício do pai participar muito que não participava, que trabalha fora de casa, às vezes não consegue ver a dinâmica de estar trabalhando em casa, que nem muitas mães que ficam em casa. Então o pai teve o privilégio de poder ver como é que é na pandemia, às vezes estar full time com as crianças em casa. Então a gente fala muito com esses pais também. E eu esqueci a tua pergunta. Não, acho que tem uma questão também legal se falar da história dos pais. Porque também a gente já venceu aquela barreira, né, do eu vou ajudar. Não, até porque não é ajuda, né? É o papel. Graças a Deus a gente venceu, né? Então, ajuda é rede de apoio, pai não é rede de apoio. Então, acho que esses 25% eles representam isso, né? Sim. De um homem correndo atrás para que ele assuma o papel dele dentro da casa, né? E aí, pouco importa se o conteúdo é mãe ou é pai, né? Porque, na verdade, o que vale é o conteúdo em si. A gente fala com o cuidador, com o tio, com a avó, sabe? A gente fala com todo mundo que cuida. Precisa de uma aldeia, que nem aquele ditado antigo, precisa de uma aldeia para criar uma criança, é isso. Você falou da diversidade de mães, lembrei. Sim. O que eu acho, assim, de novo, quando a gente fala para um médico do Einstein, que a gente tem colunistas que são médicos do Einstein, do São Luís, da Maternidade Star, escrever pra gente, fala assim, escreva da forma mais simples, para a pessoa mais leiga do mundo, porque vem com o termo médico hospitalar, você vai falar, gente, ninguém entende, né? Então eu falei assim, escreva com dicas passo a passo, textos educativos, não textos teóricos, para qualquer mãe, em qualquer jornada, de qualquer situação financeira, conseguir entender o que você está querendo dizer. Então, assim, e vem texto que vem, eu falei assim, reescreve. Não dá para entender, sabe? Então, a gente tem a sensibilidade de qualquer mãe consegue entender o nosso conteúdo. Porque a gente quer atingir qualquer mãe que precise da gente. Tem muita mãe que não tem rede de apoio, gente. E é uma realidade que, assim, às vezes ultrapassa até a questão de nível e classe social. Tem muita mãe que mora fora, que não sei o que lá, que tem uma classe, né, tem um poder aquisitivo bacana, mas às vezes não tem ajuda porque mora, sei lá, nos Estados Unidos e lá é normal não ter ajuda. Então, a gente quer ajudar qualquer mãe em qualquer jornada. Então, eu fico muito feliz com o conteúdo que sobe, porque a gente se preocupa com todas elas. A gente consegue, né, ser acessível para qualquer mãe
e com temas diferentes. Então, também aí a gente tenta abordar muitos assuntos, né? Nossa Muitos, Senhora, meu é uma Deus, infinidade. eu não daria conta. Mas é legal porque não é nunca cansativo e Não. repetitivo. Quando você olha lá para frente, hoje, passados 12 anos, é isso? A marca tem 12 anos, eu assumi faz 6. Passados 6 anos, É quando 14. você olha lá para frente, você já consegue entender até onde isso pode ir e se isso, por exemplo, para no Brasil, ou se tem um potencial para ir para outros lugares? Porque você é muito empreendedora, né? E você é muito ativa. Você olha e você já consegue mais ou menos mapear o que você quer lá na frente? Então, assim, a gente tem um roadmap que nem sempre o roadmap que a gente desenha acontece, né? De Aliás, eu já ninguém. pivotei De 300 ninguém. vezes, é. É. Mas, assim, a gente tem um lado nosso de tech dentro desse mercado. Então, quando eu fundei a empresa, antes de virar Just Real Moms, eu falei, eu sou uma empresa de tecnologia no mercado infantil. Os primeiros 5 a 8 anos da empresa é só conteúdo, eventos, que é o que eu estou fazendo. Só que a gente está estruturando para uma parte de dados. Como é que eu tenho muita informação de dados desse mercado? Como que eu consigo, às vezes, apoiar uma pesquisa de mercado nacional? Como é que eu consigo apoiar, às vezes, uma empresa que está no lançamento de um produto nacional também com dados e perfil para ajudar? Então, a gente tem isso desenhado um pouco mais para frente, é uma coisa que entra mais na parte de tecnologia. Outra coisa com esse avanço de IA, eu quero continuar construindo comunidades. E comunidades mesmo, como que eu encontro com esse pessoal no presencial, com as mães no offline. Porque a gente tá perdendo muito a humanidade já, né? E eu vejo que as pessoas estão cansadas da internet. Muito. Instagram, às vezes eu choro, às vezes, ter que entrar no Instagram e falar, ai meu Deus, eu tenho que postar, porque não sei o que lá, porque a gente tá exausto disso, sabe? E ninguém mais vê, vamos combinar? Não, o Instagram, cada hora muda o algoritmo, você posta um negócio, flopa, então assim, né? As pessoas, eu tava hoje numa reunião com uma amiga minha que é sócia em outro evento de outras mulheres que a gente faz, que são empreendedoras, e ela falou assim, não, peraí que eu preciso de mais 4 segundos para eu poder entrar no meu Instagram. Eu falei, como assim, amiga? Ela falou assim, não, porque eu tenho timer. Eu não posso entrar a qualquer hora, então agora vai bloquear por mais 30 minutos. Eu falei, eu morreria, porque eu preciso trabalhar com isso, todo segundo eu preciso abrir. Mas é muito bom isso. As pessoas estão querendo esse distanciamento da tecnologia, sabe? Então, assim, entender um pouco esse equilíbrio. Outra coisa, as pessoas falam, por que você não faz o Just Real Dads? Eu adoraria, né? Mas, assim, tem ideias de projetos de como se aproximar mais dos homens, né? De trazer, tem muitos caras muito legais falando de paternidade, né? Na internet, que inclusive são parceiros nossos, são amigos nossos, então, que a gente também compartilha conteúdo deles, mas como que a gente consegue... De novo, que nem a gente falou, pai não é rede de apoio, né? Pai não ajuda, pai faz o seu papel. Como que a gente consegue trabalhar mais? Metade da população ainda é muito cultural ainda, né, Fábio? Não adianta, assim. A gente nasceu ainda de uma cultura aí na nossa geração que a mulher tá em casa, tem que criar, tem que casar, tem que ter filho, não sei o que lá. O cara tá fora de casa, ele que vai prover. Hoje já também não é muito mais assim. Eu tenho uma amiga minha que ganha muito mais do que o marido. Então, assim, e eu tenho amigos meus que são stay-home dads. Fora, nos Estados Unidos, brasileiro não, mas assim, que são. E tudo bem, porque ela ganha mais, foi uma decisão da família. Então, eu acho que o pra frente é seguir deixando humanizado, como que a gente continua nesse tete-a-tete com as pessoas e mapeando o mercado, porque essa molecada, primeiro que a geração nova não quer mais ter filho, né? O Não. que você faz? Eu vou perder minha audiência Não. inteira. Eu não tenho mais o que falar com esses pais que não vão mais ser pais. Eu acho que, até brincadeiras à parte, economicamente, por todas as razões, não quero estudar, quero ser youtuber, não quero ser mãe. Nossa economia vai. Eu quero estar viva para ver o que vai acontecer. Não que, né? Porque eu acho que vai realmente ter aí um gap grande de muita coisa, tanto na questão de crianças nascendo quanto de mercado. Eu estava falando outro dia com uma pessoa que falou assim: não, eu espero não ter problema quando eu for velha, mais velha, 70, 80 anos, com médicos. O pessoal está se formando com IA. Ninguém mais é médico, assim, né? Logicamente, tem muitos médicos bons, mas dá um pouco de medo, assim, dessa geração nova que está muito ligado no digital, esse burnout de criança. Então, acho que o nosso... É difícil falar o que a gente quer fazer, a gente quer continuar sendo um portal de autoridade de realmente ajudar e transformar as gerações, tá? Como que a gente ajuda essa galera a continuar criando famílias saudáveis e também a questão econômica de marcas, né, de empreendedores. A gente tem muita ideia. Então, Esse aqui é um canal voltado para negócios, para profissionais de marketing como um todo, né? E acho que
Seguramente muitos alguém vão ver esse conteúdo e vão falar, pô, legal isso. Como é que eles fazem para se conectar com vocês? Eu brinco que eu durmo assim, eu tô dormindo e o outro eu tô no WhatsApp, tá? Então, assim, eu sou extremamente acessível. Porque eu não gosto de, às vezes, ter que falar com alguém que, agora a pessoa já tá num nível profissional. Eu não consigo falar com a pessoa. Pelo amor de Deus, a gente vai morrer, todo mundo igual, sabe? Então, eu sou muito fácil de achar. Pelo LinkedIn, sou rata de LinkedIn. Respondo todo mundo, DM, o meu Instagram pessoal, então o Instagram Just Real Moms é o portal, o JRM Biz, que é B-I-Z-Z, é o de negócios, o meu é Fê Paroneto 1 ou LinkedIn Fê Paroneto, eu respondo todo mundo, eu não deixo ver, acho que por isso que eu também não durmo, né? Porque além de tudo que eu faço, eu ainda respondo todo mundo que me procura. E às vezes eu não posso ajudar, direciono, olha, eu não posso te ajudar, mas fala com essa pessoa. Eu sempre brinco, se eu não der certo no Just Real Moms, eu vou ser professional networker, porque eu conecto todo mundo com todo mundo, sabe? E gosto disso. Então, eu sou super acessível, eu adoro inventar moda, inventar coisa nova. Por isso que a gente fica fazendo um monte de coisa. Sem dúvida. Porque essa ideia é boa, vamos tentar. E aí, vamos fazendo. Fê, obrigado por esse papo, por você contar um pouquinho desse projeto incrível, por você falar de você. Queria agradecer demais essa oportunidade e desejar todo o sucesso para você aí, que o seu Summit que se aproxima seja um grande sucesso, enfim. Quero obrigado. você lá com a gente, hein? Estarei lá, com certeza. Então, tá bom. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você. E é isso. Agora entra lá no Just Real Moms. Se você é uma empresa na versão do business, se aprofunda desse tema, ficou interessado, se eventualmente depois de todas as dicas que ela deu você não achou, pode falar comigo. Eu faço esse approach com certeza, mas aproveita, porque é uma oportunidade. E na semana que vem a gente está de volta aqui.